agora explicar então, através do livro aqui, esse potencial de membrana em repouso das neuronas. Primeiro falar então que a gente vai aprender como que esse potencial dá esse valor aqui de menos 90 milivolts às neuronas. Lembrando mais uma vez que, como eu falei para vocês, uma medida experimental desse potencial aí feito através desses eletrodos aqui e do voltímetro. Então a gente vai tentar explicar o porquê esse valor de menos 90 milivolts aí. Para originar então esse potencial de membrana aí em repouso, que é esse valor de menos 90 milivolts, a gente vai ter basicamente três contribuições. A contribuição do potássio, sendo essa contribuição do potássio mais importante, a contribuição do sódio e a contribuição da bomba de potássio. A bomba de potássio é uma contribuição especial que indiretamente eu vou mostrar para vocês que é ela que acaba mantendo todo esse potencial aí. Então, indiretamente, essa origem do potencial de membrana é dado pela essa bomba aí de sódio e potássio. Por quê? Porque já adianto que a bomba de sódio e potássio que mantém essa diferença de concentração aqui, ó. Como a gente sabe, essa diferença de concentração que faz, pelaquela equação de Nernst, ter essa diferença aí da polaridade. Como a gente relembra aqui, ó, então a equação de Nernst e a equação de Goldman. Aqui a equação de Goldman mostrando a importância aqui do potássio e do sódio. Aqui também mostra do cloreto, mas depois a gente acaba lendo que essa importância do cloreto aqui para esse potencial aqui de repouso acaba sendo desprezível. Tanto é que o Guyton nem cita a importância desse cloreto aqui. Então a gente vai ficar com esses três elementos aí. Primeiro a gente analisa então o que aconteceria de uma célula nervosa se tivesse só potássio, uma permeabilidade aí de 100% para o potássio. Como a gente já estudou lá na física e volta a falar aqui, a gente usa a nossa equação aqui de Nernst, ou essa fórmula que o Guyton nos dá um pouco mais simplificado, e calcula então como seria esse valor do potencial aqui para uma célula somente com potássio, com permeabilidade de 100% de potássio. A gente faz o cálculo, o Guyton faz o cálculo aqui, ó, e vai dar que esse valor gera aí um resultado de menos 94 milivolts. Então lembrando que isso é calculado pela equação de Nernst, mais uma vez, a equação de Nernst considera somente um íon, no caso somente potássio aí em jogo. Então se fosse só o potássio seria menos 94. Mas o valor que a gente tem lá, a gente sabe que é menos 90. Aqui, ó, menos 90. Então a gente está com valor próximo. Se a gente está com valor próximo, quer dizer que o potássio é muito importante para esse cálculo aí nosso do potencial transmembrana aí em repouso. Mas e agora, se a gente coloca uma célula aqui, usa o modelo, faz uma célula com potássio e com sódio, e coloca as diferenças de permeabilidade entre o potássio aqui e o sódio, e faz a conta usando a equação de Goldman, que é essa equação aqui, ou pelo livro do Guyton, é essa equação aqui, ó. Então concentração do sódio, permeabilidade do sódio, mais concentração do potássio, permeabilidade do potássio, dividido aí pela concentração do sódio no meio externo, permeabilidade do sódio, da mesma maneira aí. E a gente coloca aqui, como eu falei para vocês, que o potássio tem uma permeabilidade mais ou menos de 100 vezes a do sódio. Então quer dizer que a permeabilidade aqui vai ser alta. Vamos colocar que vai ser, como eu falei para vocês, mais ou menos aí, para ilustrar o que eu falei para vocês, vamos supor aí um 95% de permeabilidade aí do potássio em relação ao sódio. Então posso colocar um valor alto aqui na permeabilidade do potássio, enquanto que a permeabilidade do sódio vai ser um valor bem mais baixo. E por que a permeabilidade do nosso potássio aí ela é bem mais alta, que é umas 100 vezes mais? Então se ela é 100 vezes mais nessa fórmula aqui, ela vai ser um valor bem maior do que a permeabilidade do nosso sódio. Então a explicação da permeabilidade do potássio ser maior do que a permeabilidade do sódio
é por causa desses canais de fuga aqui do potássio. Na membrana, lá a nossa membrana plasmática, tem canais de fuga de potássio. Esses canais de fuga de potássio aumenta a permeabilidade do potássio, então faz com que esse potássio tenha essa grande contribuição aí no nosso potencial de membrana em repouso. Então é por isso a explicação por que o potencial de membrana ele é tão próximo do potencial que seria o do potássio sozinho, mas é lógico que não é igual, é próximo, é por causa dessa grande permeabilidade do nosso potássio. E essa grande permeabilidade do nosso potássio é devido a esses canais de fugas aí que eu mostrei para você do potássio. Então vamos ter a contribuição do sódio também, mas o sódio tem uma permeabilidade bem menor aí do que o do potássio. Deixar isso claro. Então por isso quando a gente faz o cálculo dos dois, considerando essas permeabilidades diferentes aqui, a do cloreto a gente já desconsidera. A gente vai obter esse valor aqui de menos 86 mV. Então, menos 86 mV, ainda a gente não chegou no que a gente queria lá, que é o nosso valor de menos 90 mV. E por último, então, a contribuição aí nesse potencial da nossa bomba sódio-potássio. Como a gente sabe, a bomba sódio-potássio, o que ela faz? A gente vem aqui, ó, e vê ela que ela joga para fora 3 cátion sódio e coloca para dentro 2 cátion potássio. Então, cada ciclo dessa bomba sódio-potássio, vocês veem que a conta aqui é uma carga positiva para fora. Porque se eu jogo 3 positiva para fora e coloco 2 positivas para dentro, o resultado líquido disso daí seria, a cada ciclo dessa bomba, eu jogar uma carga positiva para fora. Então eu vou acumulando cargas positivas para fora, e se eu acumulo cargas positivas para fora, eu vou gerar uma diferença de potencial negativa aqui dentro. Então, a nossa bomba sódio-potássio, ela faz também essa contribuição aí para que esse menos 86 mV ele agora chegue ao nosso valor lá de menos 90 mV. E também deixar claro que indiretamente é a bomba de sódio e potássio que mantém esse potencial aí de membrana em repouso. Por quê? Porque ao jogar 3 sódios para fora e colocar 2 potássios para dentro, ela vai gerar uma diferença de concentração aqui entre o sódio e o potássio, como a gente mostra aqui, ó. E é essa diferença de concentração que vai gerar de forma indireta toda essa força elétrica aí que a gente estudou. Se não tivesse a diferença de concentração, não teria nada disso, não teria como ter esses polos aí. Então lembrar que a bomba sódio e potássio é importantíssima para a manutenção aí do nosso potencial de membrana em repouso. De forma direta, para chegar no menos 90 mV, como eu expliquei para vocês, e de forma indireta, ao manter essa diferença de concentração, que o nosso potencial de membrana em repouso, ela nasce devido a essas diferenças de concentração aqui entre o sódio e o potássio, como a gente sabe, através do cálculo lá, usando a equação de Nernst, primeiro, porque ela considera essa diferença de concentração, e depois com a equação mais sofisticada, que é a equação de Goldman, colocando as permeabilidades em jogo, também levando em consideração essa diferença de concentração aí. E aqui nessa figura, então, mostrando para a gente esses 3 efeitos aí na manutenção do nosso potencial de membrana em repouso menos 90 mV. A nossa contribuição do sódio, a nossa contribuição do potássio, sendo ponderados pela permeabilidade de ambos, lá pela equação de Goldman, mais uma vez sendo repetitivo, e a contribuição da nossa bomba sódio e potássio. Como a gente sabe que a bomba sódio e potássio retirando 3 sódios no interior da célula, colocando 2 potássios aí no interior da célula. Depois de tudo isso que eu falei, vamos à definição aí então desse nosso potencial
de transmembrana em repouso. A definição é a diferença de voltagem ou de potencial que existe entre aqui o meio externo e o meio interno, entre o meio extracelular e o meio intracelular. Somente isso. Que tem esse valor aqui conhecido de menos 90 mV numa fibra nervosa aí.